Olá pessoal, eu me chamo Mariana Versuti Gibim, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Física na Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos simular as propriedades dos gases por meio do simulador do FET Colorado. Mas antes de iniciarmos a simulação, nós precisamos relembrar alguns conceitos. Então, o que são os gases, né? Os gases, eles podem ser descritos como a representação da matéria no estado gasoso. Para a gente conseguir fazer o estudo dos gases, né, nós precisamos considerar gases ideais, ou seja, aqueles que apresentam uma proporção exata entre o volume, a temperatura e a pressão. O volume, a temperatura e a pressão são três grandezas chamadas de variáveis de estado dos gases. Quando pelo menos uma dessas grandezas é alterada, a gente diz então que o gás ele sofreu uma transformação gasosa, ou então uma mudança de estado. E a lei, né, que rege então os gases é essa daqui. Então, para entender a relação, né, entre a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial de um gás, e a pressão, o volume e a temperatura após ele sofrer um processo de transformação gasosa, né, os cientistas eles pegaram um sistema fechado, em que o gás ele pode apenas trocar calor com o ambiente, né, e eles foram variando, então variavam a pressão, variavam a temperatura, o volume, e via como essas grandezas elas eram alteradas juntas, para conseguirem então montar esta relação. Tá? E é basicamente isso que a gente vai tentar estudar, vai tentar visualizar no simulador hoje. Tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos, né, o nosso simulador e nós podemos aquecer e esfriar o sistema e nós vamos controlando a temperatura aqui por este marcador. Tá? Este marcador nós podemos escolher se queremos em Kelvin ou em graus Celsius. Nós vamos escolher Celsius porque é a unidade mais utilizada aqui no nosso país e que nós estamos mais acostumados. Nós também podemos alterar a pressão do nosso sistema. E isso é feito à medida que nós injetamos ar dentro do nosso recipiente. Né? Isso porque a pressão ela é justamente a força exercida pelas partículas deste gás nas paredes do recipiente. E nós podemos alterar também o volume, né, que é o espaço em que o gás ocupa. Então, nós podemos mexer nesta variável também. E aí, nós podemos manter constante o volume, a temperatura ou a pressão. E aí, nós vamos fazer, né, essas três situações para a gente entender o que acontece com o nosso sistema. Então, nós vamos resetar o sistema, tá? Vamos começar de novo para a gente fazer a primeira situação, né? Então, vamos simular que a pressão deste gás vai ser constante e nós vamos ver o que acontece com as duas grandezas, né? O volume e a temperatura, tá? Então, nós vamos adicionar ar aqui dentro do nosso recipiente, né? Até uma pressão aí, ó, de 17 atm aproximadamente. Tá? E nós vamos manter, então, essa pressão constante para estudarmos a primeira situação. Então, nós escolhemos aqui, ó, manter constante a pressão. E aí, nós vamos aquecer o sistema. Ó, aquecendo o sistema, o que acontece com o volume? O volume está aumentando. Isso porque, quando nós aquecemos, né, as partículas, elas tendem a aumentar o seu grau de agitação. Com isso, elas atingem com uma maior força a parede do recipiente. E como nós escolhemos manter a pressão constante, para manter esta pressão constante é preciso que o volume aumente. E à medida que nós esfriamos o sistema, ó, nós diminuímos o grau de agitação térmica das moléculas, então ela não precisa de um espaço tão grande assim para manter a pressão constante. Tudo bem? Então, nós conseguimos estudar e entender que, ao manter a pressão constante, o volume e a temperatura, elas variam proporcionalmente, ou seja, conforme aumentamos a temperatura, aumentamos o volume,
Conforme diminuímos a temperatura, diminuímos também o volume. O mesmo é válido para quando nós alteramos o volume. Olha, prestem atenção. Conforme aumentamos o volume, nós aumentamos, aumentou a temperatura, aumentamos o grau de agitação térmica das moléculas para que a pressão ela permaneça constante. Conforme nós diminuímos, então, esse volume, nós esfriamos o sistema para que a pressão ela permaneça também constante. Então, essa é a primeira situação que nós estamos estudando. Então, vamos lá para os nossos slides, né? Para a gente entender qual processo, qual transformação é essa, né? Que está ocorrendo. Então, vamos lá. Então, apenas relembrando, a pressão é a força que as partículas que compõem um gás exercem sobre a parede de um recipiente, tá? E o tipo de transformação que acontece é uma transformação do tipo isobárica, ou seja, a pressão ela é constante, ela não muda, entretanto, o volume pode mudar e a temperatura pode mudar. De que forma? Eles podem mudar proporcionalmente. E aí, quando nós avaliamos lá a lei dos gases, né, nós temos que as duas pressões, tanto a inicial quanto a final, não mudam. E aí nós ficamos com uma relação entre volumes, o volume 1 com a temperatura 1 e o volume 2 com a temperatura 2. Ou seja, ao variar o volume, a temperatura também varia, tudo bem? De maneira proporcional. Então, vamos para outra situação. A segunda situação do nosso... a segunda simulação que nós vamos fazer. Então, voltamos aqui, né, para o nosso simulador e nós vamos resetar para avaliar, então, a segunda situação. Então, a segunda situação vai ser quando o volume é constante, né? Então, nós vamos escolher aqui, para manter o volume constante, escolhemos graus Celsius e nós vamos colocar ar dentro do nosso recipiente. O que é o volume? O volume é simplesmente o espaço em que o gás ocupa, tá? Então, quando nós aquecemos esse gás que está aqui dentro deste recipiente, nós percebemos que o que está acontecendo com a pressão? Observe. A pressão está aumentando. Isso porque, quando nós aquecemos o sistema, nós aumentamos o grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, elas colidem mais com as paredes do recipiente, aumentando então a pressão. Quando nós esfriamos, né, o nosso sistema, a pressão ela está caindo. Então, esta é a segunda situação. Vamos relembrar qual tipo de transformação é essa. Então, aqui o volume de um gás corresponde ao espaço que ele ocupa e isso depende do recipiente no qual ele está contido, né? E a transformação que acontece é uma transformação isovolumétrica, ou seja, aqui, o volume não muda, mas conforme nós temos uma alteração de temperatura, nós podemos variar essa pressão também. E a lei dos gases, ela é conhecida como lei de Charles, isso porque se o volume não muda, nós podemos eliminar ele da igualdade. Então, à medida que a pressão varia, a temperatura também varia e de forma proporcional. Vamos agora para a nossa situação de número 3 e nossa última situação, tá? Simulador, então, vamos abrir ele e vamos reiniciar. Colocamos em graus Celsius e vamos manter agora a temperatura constante para a gente ver o que acontece. Então, vamos colocar ar dentro do nosso sistema, 17 atm, mantemos a temperatura agora constante e nós podemos variar os outros dois parâmetros, né? As outras duas grandezas, que é volume e a pressão. Então, conforme aumentamos o volume, a nossa pressão, ela diminui. Porque se nós temos mais espaço, as moléculas, elas exercem uma menor força nas paredes do recipiente. Quando nós diminuímos o nosso espaço,
nós temos uma maior pressão, ou seja, essas moléculas elas colidem mais com o recipiente, tá? Então, conforme diminuímos o espaço, aumentamos a pressão. Aumentamos o espaço, diminuímos a pressão. Ou seja, agora nós temos uma proporção inversa. Ou seja, conforme um aumenta, o outro diminui, tá? Então, a gente diz que, para este caso, volume e pressão são inversamente proporcionais. Tá? Então, vamos relembrar que tipo de transformação é essa. Então, apenas para lembrar, né? A temperatura de um gás, ela representa a medida do grau de agitação das moléculas. E quando nós mantemos a temperatura constante, nós temos uma transformação isotérmica, né? Então, à medida que a pressão é alta, nós temos um volume pequeno. Conforme a pressão diminui, nós temos um maior volume, que é justamente aquilo que nós conseguimos ver no simulador. E quando nós analisamos a lei dos gases, né, a temperatura não muda entre T1 e T2, então elas podem ser eliminadas da igualdade, e nós temos essa expressão, em que nos diz que elas são a pressão e o volume antes, e a pressão e o volume depois da transformação, elas são inversamente proporcionais, tá bom? Então, para a gente encerrar, vamos fazer uma breve revisão, né, daquilo que nós vimos. Então, existem 3 parâmetros, 3 grandezas, 3 variáveis que definem, né, o estado dos gases, que é a pressão, volume e a temperatura. Se ao menos uma dessas passar por algum tipo de alteração, alguma mudança, nós dizemos que o gás ele sofreu uma transformação gasosa ou uma mudança de estado. E essas mudanças de estado, né, para o gás ideal, aquelas que nós estudamos, elas podem ser de 3 tipos. Isobárica, que é quando acontece a pressão constante, e aí é quando o volume e a temperatura variam de forma proporcional. Nós temos uma segunda transformação, que pode ser do tipo isovolumétrica, tem gente que chama de isocórica ou isométrica, as 3 estão certas, tá? Que é quando acontece a volume constante. Então, a pressão e a temperatura, elas variam de forma proporcional. E, por fim, a isotérmica, que é quando a temperatura se mantém constante e a pressão e o volume, elas alteram de forma inversamente proporcional, certo? Então, é isso por hoje. Até mais. Tchau, tchau!